Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Nunca Diga Nunca e dessa vez o nosso entrevistado é Marcelo Marcato, advogado e empresário. Olá Marcelo, que Olá, bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Você sabe que a gente está até num momento complicado, né? Sem dúvida, talvez tivesse que estar aqui de máscara, E não? por que não? É? Falando com o meu chefe, né? Marcelo, obrigada por ter aceito. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Marcelo, a gente vai falar um pouco sobre a sua carreira, né? Você Legal. tem uma carreira extremamente interessante. Começou como um empreendedorismo aos 16 anos. Digo que é uma carreira intensa, né? Eu desde muito jovem já me via como empreendedor, né? Isso já me movia muito. Com 16 anos e meio, eu pedi aos meus pais que me emancipassem para que eu abrisse minha primeira empresa. Abri uma fábrica de calça jeans, toda terceirizada. Foi fantástico, foi um período legal de experiência, mas porque eu tinha muita inexperiência, na verdade, né? Foi legal por tentar já vivenciar aquela questão do empreendedorismo, mas logo não tive sucesso porque falta muita coisa ao jovem. Eu tinha muito o desejo, mas faltava a capacidade de aprender, estar nesse meio, a capacidade financeira, inclusive. E aí eu fui para a universidade depois disso. Depois disso você cursou Direito e aí Fiz sai Direito. um pouco do empreendedorismo ou continua como empreendedor? No primeiro momento, eu fui para a universidade, fiz a Federal de Uberlândia e fui pensando em concursos públicos. O foco ali era... me apaixonei até pelo direito, gostei muito de estudá-lo, né? Embora, como todo jovem, tem as dúvidas do que vai fazer, né? Mas fiz o direito, me apaixonei, gostava muito de ler, das leis, achava tudo muito bonito e o foco era concursos públicos. Tanto que quando saí, fui aprovado em 2 concursos públicos. Mas no momento de tomada de decisão, se eu ia assumir, eu preferi renunciar. Então eu não assumi nenhum daqueles concursos e passei a advogar por alguns anos. Advoguei por uns 3 anos, mas o veio empreendedor era muito forte Aflorou. e eu voltei novamente para o empreendedorismo. E volta para a indústria moveleira, aí você teve uma experiência? Antes dela, inclusive, eu tive franquia, eu tive uma franquia de colchões, na época que ninguém falava em vender tantos colchões, mas foi muito bom. Ali eu comecei a entender algumas pegadas do empreendedorismo que são muito importantes. Uma delas é o pioneirismo. O pioneirismo é arriscado, você se lança no mercado antes que os outros, recebe muitas críticas, mas colhe muitos frutos. Então eu fui ter lojas especializadas em colchões, na época que não se tinha muito isso, ganhei um bom dinheiro, comprei fazenda, inclusive, com uma loja de colchões. Depois começaram todo mundo ter, todas as grandes magazines, e eu fui evoluindo. Eu sempre gostei muito da parte de mobiliário, de arquitetura. Às vezes até falo que sou um arquiteto frustrado, gostaria de ter feito, inclusive, arquitetura, mas fui trabalhar com arquitetos. Tive a minha própria indústria moveleira, né, onde ali foi uma época de grandes realizações, principalmente de sonhos, né, daqueles desejos de ter isso tudo. Fui para isso, mas tive outras empresas também, mas sempre com um veio empreendedor, até ter uma grande indústria moveleira. Que bacana. Isso tudo se deu em São Paulo, né? Hoje São você Paulo. mora em Brasília. E tudo aconteceu no interior de São Paulo, né? Esse sotaque é muito lá do interior de São Paulo, Franca e Ribeirão Preto, né? De onde eu tive a minha indústria. Mas depois da indústria moveleira, eu fui conhecer, ou em outro momento, num momento em que eu também passava por um momento de crise, né? Do mercado como um todo, eu também tive um momento de crise nessa minha indústria e fui apresentado para um novo modelo de negócios que eu tomo a decisão de mudar. E quando eu mudei, saí da indústria moveleira para um setor de empreendedorismo, onde eu poderia, inclusive, trabalhar onde eu quisesse, aí minha vida começou a mudar. Eu passei a viajar muito, né? Eu não tinha muito um ponto fixo para ficar. E aqui cá estou em Brasília agora. Marcelo, e essa mudança, né? Você sai do empreendedorismo tradicional, me parece que você começa a desenvolver marketing multinível, marketing de relacionamento, Sim, tem sim. tantos Tantos nomes aí dados. Tudo aconteceu com o convite de um amigo. Esse negócio a gente conhece assim, através de um amigo que te convida para uma apresentação, para uma reunião. Eu despretensiosamente fui a essa reunião num sábado de manhã. No meio daquela apresentação, quando se falava do modus operandi de se fazer aquele negócio, eu visualizei no decorrer da apresentação tudo que eu buscava como empreendedor. Né? Eu tinha tido vários tipos de negócio e aquilo que me apresentava fazia muito sentido para mim, muito sentido
pela grande possibilidade de crescimento, de conquista, pela necessidade de muito pouco investimento. Aquele era um momento que a minha capacidade de investimento era muito pequena, né? Sim. Então, para mim fez muito sentido e eu digo que mudou completamente a minha carreira. Eu passei por uma fase de transição entre esses negócios tradicionais e o marketing de relacionamentos. Sofri aí e muito, principalmente a família, eles não entendiam, poxa, mas você é advogado, empresário, agora você vai ficar falando com pessoas, vai vender de porta em porta. Então, é um momento difícil, digamos que socialmente você baixa o nível, inclusive. Dá a impressão que você reduziu um pouco o nível porque você vai ser aquilo que as pessoas falam assim, mas você vai ser vendedor, né? Como se a venda não fosse o que forma as pessoas mais ricas do mundo, como se a venda não fosse onde realmente está o dinheiro, né? E como se houvesse qualquer prejuízo em ser vendedor, alguma coisa assim. E é mais aí, a gente pode passar, mas a história é muito interessante porque mudou completamente a minha vida e hoje eu sou integralmente profissional dessa área. Hoje, na realidade, você sai do líder de equipe, aquele que está à frente, e passa para o corporativo das organizações. Como foi essa mudança? Por que dessa mudança? Na verdade, eu percorri o caminho. Eu fui ser o chamado líder, né? Na verdade, não líder. A gente começa, na verdade, como empreendedor, né? Eu era um afiliado de uma companhia e fui aprender, fui falar com as pessoas, fiz as minhas vendas, como tem que ser feito, percorri o caminho. Mas eu sempre entendi, desde o primeiro dia, que isso era uma nova profissão para mim. E eu precisava aprender essa profissão. E aí eu decorri o tempo necessário para isso. Eu comecei a estudar, praticar. O marketing de relacionamentos é algo que você aprende na prática, não tem como você aprender só nos livros. 10% dele talvez esteja nos livros, o restante esteja na prática. Isso leva um período, mas nessa minha busca constante de aprimoramento, eu acabei, pelo meu perfil, sempre muito empreendedor, advogado, me aproximando muito da direção das companhias, até receber o convite para ser diretor de uma delas. Você sabe que eu não posso deixar de perguntar, né? Assim como eu sou mãe, eu sei que você é pai, e foi pai exatamente no meio dessa transformação, né? Foi. Da sua carreira. Como foi isso para você? E é muito interessante assim, quando meu filho tem 5 anos, e ele nasceu, eu estava começando, dando os primeiros passos dentro dessa profissão, e essa é uma profissão que você viaja muito. Né? Eu ficava muito fora de casa, viajando, fazia reuniões, palestras. Né? E quando o meu filho nasceu, eu assisti o parto, fiquei com ele uma semana e depois fui viajar. E naquele momento, quando isso acontece, porque eu tinha a necessidade de fazer o trabalho, mas ele me ensinou uma coisa muito interessante. Primeiro que foi a primeira vez que eu senti uma saudade que eu não sabia explicar, aquela vontade de estar de volta em casa, de estar junto, né? É um bebê que havia acabado de nascer, mas o amor é algo que é tão gigantesco, dói, né? E assim, o que eu vejo... É um amor que dói. Ele me fez lembrar muito do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que sempre me ajudou muito, sempre lutou por mim, é uma pessoa que até hoje me apoia em tudo, me acompanha em todos os momentos. Me questionou quando mudei da profissão, porque ele não conseguia ver um advogado partindo para uma profissão como essa, mas sempre me apoiou. Mas meu pai fez coisas para mim que às vezes eu ficava assim, como é que pode, né? Como é que alguém pode fazer tanto assim, né? E eu não conseguia entender o porquê que ele se entregava tanto por mim. Quem me ensinou isso foi meu filho. Porque só quando tive meu filho é que eu entendi o amor de pai. Naquele momento eu sabia que tudo que meu pai fazia, ele fazia com prazer, né? E eu achava que era um exagero até, para ser sincero. Mas não, na verdade, tudo que a gente faz é pelos filhos, né? E hoje é um grande porquê da minha vida, é o grande motivo de fazer tanta coisa, e o grande motivo e de estar junto com ele é muito bom, voltar a estar em casa, ver o filho chamar papai e mostrar o que ele fez, deixou de fazer, a evolução, é fantástico. Você sempre me fala dele, né? Que ele pergunta, o que é que você faz, como que você trabalha? Meu filho, ele me acompanha muito, esse trabalho a gente faz muito em homework, né? A gente trabalha muito em casa. Ele, minha esposa, sempre me acompanha, ela também tem que sempre agradecer a esposa. Nessa profissão, com certeza. Se não fosse a esposa te apoiar, se não fosse ela ali sendo como o pilar, a sustentação na casa. Eu viajei com meu filho com uma semana, se eu não volto e ela não está com um sorriso no rosto, dificilmente eu conseguiria estar onde eu estou hoje. Né? Mas o meu filho sempre me acompanhou, então ele me pergunta muito das profissões. Eu tenho uma história muito legal. Quando uma vez eu fazendo uma palestra em Belo Horizonte, tinha aproximadamente 1000 pessoas, meu filho tinha 2 anos,
Eu tive que arrumar um microfone, entregar na mão dele, ele ficou no palco junto comigo, porque ele queria fazer, ele já falava o nome da empresa. E hoje a Kikanui é a mesma coisa. Ele quer saber, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Ele quer saber de Bitcoin, ele quer saber de blockchain, ele fica perguntando como é a minha profissão, como é que eu lido com as pessoas, é encantador. Maravilhoso. Você tem noção que hoje você está em uma empresa, em uma organização extremamente futurista, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar do produto. E o nosso próximo episódio vai ser sobre isso. Nós vamos falar sobre blockchain, nós vamos falar sobre tecnologia. Já foi até tratado aqui no nosso programa, mas podem aguardar, porque mais informações com Marcelo Marcato.